Olá pessoal, eu trago hoje um tema que é muito comum no consultório de otorrinolaringologia e medicina do sono. Não raramente eu atendo aqui no Instituto Brasileiro do Sono alguns pacientes encaminhados por cardiologistas, nefrologistas, clínicos gerais, por conta de uma associação muito comum, a hipertensão arterial sistêmica e a apneia do sono. Eu quero deixar claro aqui que eu vou falar de uma forma resumida a apneia do sono, mas na verdade eu estou me referindo à síndrome da apneia obstrutiva do sono, que é aquele conjunto de sinais e sintomas que já falamos bastante no nosso canal do YouTube. Nós temos vários vídeos falando disso. Aliás, até aproveito a oportunidade para pedir que vocês que estão acompanhando cliquem no nosso canal do YouTube, se inscrevam, cliquem no sininho para receber notificações, também curtam os nossos vídeos, porque isso é uma forma de incentivar o nosso trabalho aqui nas redes sociais. Estou também no Instagram como Dr. Hélio Brasileiro, estou também no Facebook como Dr. Hélio Brasileiro e o Instituto Brasileiro do Sono também tem perfil no Instagram e no Facebook, tá bom? Então eu peço a vocês que puderem colaborar de curtir as nossas páginas e nos seguir nas redes sociais. Então vamos lá. Eu criei aqui um roteiro para não sairmos muito da linha e não perdermos tempo, para deixar esse vídeo o mais breve possível para não ficar chato também. Em primeiro lugar, eu coloquei aqui alguns fatores relacionados à hipertensão arterial. É óbvio, é notório que a hipertensão arterial ela está relacionada com fatores genéticos, tem aqueles padrões familiares que têm muito mais hipertensão do que outros. Por exemplo, se na sua família pai, mãe, irmão são hipertensos, a chance de você ser hipertenso é maior também. A idade, é notório que com o passar do tempo os vasos vão naturalmente ficando mais rígidos, principalmente em pessoas que se alimentam com excesso de gordura, pessoas sedentárias, e isso faz com que a pressão arterial também tenda a subir com o passar da idade. Aspectos nutricionais. Pessoal, no Brasil já ficou mais do que confirmado, se come muito mais sal do que deveria. O sal, ele é muito influente em relação à hipertensão arterial. E outras coisas como excesso de doce, gorduras, bebida alcoólica, cafeína, xantinas de uma forma geral, todos esses estimulantes tendem a aumentar a pressão arterial. Estresse, todo mundo sabe, a relação entre estresse e hipertensão arterial. Aliás, na minha profissão como médico, como cirurgião, não é? Porque nós fazemos as cirurgias de ouvido, nariz e garganta, inclusive cirurgia para ronco, tem algumas cirurgias para ronco e apneia também, que são bem restritas às indicações, bem específicas. Em outros vídeos já falei disso também, mas a nossa vida é estressante, então tendemos a ser ou estar mais exposto ao estresse e, obviamente, sofremos maior risco de hipertensão arterial. O ambiente interfere muito e a obesidade, já falamos a correlação entre alimentação, obesidade, hipertensão arterial e ronco e apneia do sono também. Essa correlação obesidade, hipertensão arterial e apneia do sono, isso daí, tudo que é artigo científico fala dessa associação. Inclusive esse roteiro que eu estou seguindo aqui foi baseado em um artigo feito a partir de uma meta-análise, um estudo de vários outros artigos já consagrados, comparando dados de um artigo com outro, tudo embasamento científico, tá bom, pessoal? Não estou falando isso da minha cabeça não, por isso que eu estou seguindo esse roteiro, não estou querendo falar hoje espontaneamente para, como disse, não sair dessa linha. Primeiro de tudo, o que é que nós estamos discutindo aqui? A apneia do sono é uma causa de hipertensão arterial? Porque a hipertensão arterial, para explicar, nós temos uma grande classificação, uma mega classificação. É aquela hipertensão arterial primária, chamada essencial, da qual não encontramos causa, e as hipertensões arteriais secundárias, que conseguimos encontrar uma causa bem específica para ela. Vamos dar um exemplo típico, feocromocitoma. O feocromocitoma, ele é um tumor que produz catecolaminas, seriam substâncias feitas a adrenalina e noradrenalina. Já ouviu falar que quando a gente está sob estresse, sob tensão, nós produzimos adrenalina? E as catecolaminas, elas tendem a aumentar a pressão arterial, pessoal.
Então, se você tem um tumor que produz catecolamina, quando você expõe o corpo a essa catecolamina, a pressão arterial tende a subir. Quando você opera e retira esse tumor, a pressão arterial tende a normalizar. Então vamos ver, é importante essa relação. A pessoa não tinha hipertensão, veio o feocromocitoma primeiro, a pessoa desenvolveu a hipertensão, a pessoa tratou o feocromocitoma, operou, retirou esse tumor, a pressão arterial normalizou. É um caso típico de hipertensão secundária ao feocromocitoma. Então é uma causa secundária. E na apneia do sono, será que é isso que acontece? Vamos avaliar. O que é que faz no paciente aumentar a pressão arterial quando se tem apneia do sono? Tem alguns fatores aqui. Quando você para de respirar, a prioridade para o seu organismo seria continuar dormindo ou continuar respirando. Inclusive, quero deixar claro aqui que falo da apneia do sono, porque ela pode ocorrer quando estamos acordados, na vigília também. Então, a prioridade é óbvio que é respirar, pessoal. O próprio organismo vai te defender te despertando. Então, você dormiu, parou de respirar, você recebe uma descarga adrenérgica, aquelas catecolaminas que acabei de falar delas. E você acorda rapidamente para voltar a respirar. E logo em sequência, você vai dormir. E fica repetindo esse ciclo, dorme, faz apneia, para de respirar, não é? Acorda através de uma descarga de adrenalina e volta a dormir. E essa repetição faz com que o tônus muscular, as artérias, se contraiam. Então esses despertares recorrentes, eles contribuem também. A coexistência entre hipertensão arterial e apneia do sono é muito marcante. Olha que interessante essa relação. Estima-se que os pacientes que têm apneia do sono, de 35% a 80% são hipertensos. Então vamos pensar da seguinte forma, cada 10 pacientes que entrarem aqui no meu consultório se queixando de apneia, provavelmente de cada 10, 3 a 8 devem ser hipertensos e às vezes nem sabem. Por um outro lado, e essa dica é importante para os cardiologistas, 40% dos pacientes que têm hipertensão, eles têm apneia do sono. Então, cada 10 pacientes que entrarem no consultório do cardiologista para tratar hipertensão arterial, ou do clínico ou do nefrologista, enfim, para tratar hipertensão arterial, de cada 10, 4 devem ter apneias do sono. E se o médico não perguntar, muitas vezes ele nem se dá conta de que isso é um problema. Esses estressores cardiovasculares noturnos, esses despertares, essas alterações, fazem com que desenvolvamos a doença cardiovascular crônica. Então, é um estresse que ocorre durante o sono que não era para ter. Tanto é que os pacientes que sofrem de apneia do sono, que eles têm algumas alterações bem marcantes. Olha só. Aumento da pressão arterial diastólica. A gente tem a sistólica, né, que é aquela pressão mais alta, e a sistólica, a mais baixa, quando a gente afere. Por exemplo, 12 por 8. 12 seria sistólica, 8 seria diastólica. Os pacientes com apneia tendem a ter essa diastólica mais elevada. Uma outra coisa importante, descenso noturno. Vocês já ouviram falar disso? Durante a noite, principalmente em sono mais relaxado, mais profundo, a pressão arterial tende a cair. A isso nós chamamos de descenso noturno. É um descanso para o sistema cardiovascular de uma forma simplória, falando dessa forma. Nos pacientes que sofrem de apneia do sono, esse descenso não ocorre. A pressão não tende a cair durante o sono. Aliás, a pressão arterial desses pacientes pode até subir durante o sono. E uma outra característica é que durante a manhã, logo no início da manhã, esses pacientes tendem a ter a pressão arterial mais elevada. Esse achado foi muito marcante em vários artigos científicos. Uma outra alteração que nós temos é o seguinte: quando temos a apneia, a via respiratória fica obstruída, fica fechada aqui na garganta, mas o tórax fica expandindo. A pressão intratorácica, dita negativa, eu gosto mais de falar de pressão subatmosférica. Ela tende a aumentar.
ou seja, o tórax se expande, mas o ar não entra. A pressão tende a diminuir, a pressão intratorácica, ficar mais negativa. E isso daí traz alterações sim. Isso dilata átrio, ventrículo, isso daí dilata o sistema de vasos intratorácicos e causa uma alteração, digamos assim, geral em relação ao metabolismo. Quer ver uma coisa interessante? Essa alteração da pressão intratorácica termina fazendo com que o átrio ele libere uma parte do coração. O átrio é uma câmara do coração. Libere uma substância que antes era chamado fator atrial natriurétrico e hoje se chama hormônio atrial natriurético. Essas duas denominações são encontradas e que tem a função de fazer o quê? Natriurese, eliminar sal pela urina, porque se há um aumento da pressão arterial, a pessoa tende a eliminar o sal através da urina. Por isso que as pessoas que têm ronco e apneia do sono, elas tendem a urinar mais durante a noite. É uma outra explicação. Além do que, é notória a correlação de apneia do sono com queda de oxigenação, estimulação de quimiorreceptores, que são sensores para substâncias químicas que nós temos em nosso organismo, aumento daquele tônus simpático que eu falei, pessoal, adrenalina, noradrenalina, um processo inflamatório. O paciente que tem a apneia por muito tempo já tem uma ativação do sistema inflamatório, um processo inflamatório no organismo, o estresse oxidativo com disfunção da camada interna do vaso. Então o vaso é danificado por esse estresse oxidativo, a tendência a contrair os vasos e, por fim, como eu falei, aquelas contrações repetitivas fazendo com que os vasos, principalmente as artérias, fiquem mais rígidas e com essa rigidez tenda a aumentar a pressão arterial. Agora, deixei para o final do vídeo aquela conclusão. A apneia do sono é causa secundária de hipertensão arterial? Bem, a conclusão dessa meta-análise é de que não. Por quê? Lembra que eu falei aquela questão para a doença, falei do feocromocitoma, ser considerada como secundária, teríamos que ter um paciente saudável, desenvolveu a doença, evoluiu com hipertensão arterial, curou a doença, normalizou a hipertensão arterial. No caso da apneia, o que é que nós observamos? Quando a pessoa não tem hipertensão arterial e desenvolve a apneia do sono, começa a ter a apneia do sono, principalmente os quadros mais graves, com o passar do tempo ele vai desenvolvendo a hipertensão arterial. Essa relação é muito forte. Entretanto, quando você tem o tratamento adequado para esses pacientes, que no caso em pacientes mais severos, mais acentuados, é o CPAP nasal, o que muitos trabalhos mostraram foi, primeiro, tratando a apneia com CPAP, você normaliza os eventos respiratórios, você os despertares, toda essa alteração. Mas em muitos pacientes, lamentavelmente, não normaliza a pressão arterial. Tampouco faz com que eles deixem de tomar remédio. É óbvio que a qualidade de vida como um todo melhora. Em alguns pacientes, os níveis pressóricos tendem a baixar. Mas essa correlação, estatisticamente falando, confiável, a pessoa não tinha hipertensão, desenvolveu a apneia do sono, desenvolveu hipertensão, curou a apneia do sono, curou a hipertensão, não foi observado. Por isso, a conclusão é: a apneia do sono não é uma causa secundária para hipertensão arterial. E a conclusão é de que ela é um fator de risco, ou seja, quem tem apneia tem maior risco de ser hipertenso. Assim sendo, a dica que eu dou para vocês é: se você não tem hipertensão, você não tem apneia, começou a roncar, começou a ter episódios de pausas respiratórias durante o sono, procura um médico imediatamente para tratar esse problema. Porque se você não trata a apneia, a chance de você ter uma lesão vascular ou ainda cardiovascular e evoluir para a hipertensão é maior. E suas consequências, da hipertensão, pessoal, derrame, infarto e muitas outras. Assim sendo, ronco, apneia, procure um médico imediatamente. Então, para concluir, por uma questão legal, quero deixar claro: meu nome é Hélio Brasileiro, eu sou médico otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono. O meu registro no CRM de São Paulo é 80768. Um abraço a todos.